Em 1983, o Brasil perdeu a Copa. E não foi dentro de campo. Foi numa sala silenciosa no Rio de Janeiro. A taça Julius Rimet, o símbolo máximo do nosso tricampeonato mundial, simplesmente sumiu. Então, bora mergulhar nessa história que, olha, até hoje um fantasma para o nosso futebol. Olha só para essa imagem. É de arrepiar, né? Em 1970 foi essa taça aí que o nosso eterno capitão Carlos Alberto Torres ergueu lá no México. Aquela vitória, nossa, aquilo selou a posse definitiva do troféu para o Brasil. Foi ali que a gente virou, de vez, o país do futebol. Era um tesouro. E aí, 13 anos depois, numa noite de dezembro, ela foi roubada da sede da CBF. E simplesmente nunca mais apareceu. Como é que uma coisa dessas acontece? Pois é, a gente precisa entender que a Julius Rimet não era só um troféu, um objeto de ouro. Depois daquela conquista de 70, ela virou parte da nossa identidade. Sabe, era a prova física de que com a bola no pé, ninguém no mundo era melhor que a gente. Então, perder essa taça, ainda mais no Brasil que já vivia um monte de problemas, foi como, sei lá, perder um pedaço da nossa alma, da nossa história. E que pedaço de história, hein? Olha só os detalhes. 35 centímetros de altura, quase 4 quilos no total. E o mais impressionante, 1,8 kg era de ouro puro. A taça representava a Nike, a deusa grega da vitória. O valor dela não estava só no ouro, claro, mas no que ela significava. Ser o melhor do mundo no esporte mais popular do planeta. É muita coisa. Agora, a história fica ainda mais maluca quando a gente descobre que essa não foi a primeira vez que a taça foi roubada. Pois é. E a diferença entre os dois roubos é gritante. Lá em Londres, em 1966, a história virou quase uma comédia, com um final feliz e tudo. Já aqui no Rio, em 83, foi uma tragédia. Uma tragédia nacional que até hoje não tem um ponto final. Vamos voltar um pouquinho. Para 1966, em Londres, a taça sumiu do nada de uma exposição. O ladrão até tentou pedir um resgate. A Scotland Yard entrou em pânico, mas quem resolveu a parada? Um cachorrinho. Um cãozinho chamado Pickles achou o troféu enrolado num jornal, jogado num arbusto. O Pickles virou herói nacional. Parece roteiro de filme, né? Só que aqui no Brasil o roteiro ia ser bem diferente. Então, chegamos na noite da tragédia no Rio. Foi tudo assustadoramente rápido e audacioso. Por volta das 9 da noite, dois caras simplesmente entram na sede da CBF. Em 5 minutos, o único vigia do prédio já estava rendido e amarrado. 20 minutos depois da invasão, eles já estavam saindo de lá com o maior tesouro do futebol brasileiro debaixo do braço. A facilidade com que tudo aconteceu deixou o Brasil inteiro de queixo caído. E é aqui que a história vira quase piada, de tão absurda. Presta atenção nesse detalhe. A vitrine onde a taça ficava tinha um vidro à prova de balas. Parecia um cofre, super seguro. Só que essa estrutura toda era presa na parede por uma moldurazinha de madeira. Sim, madeira. Os ladrões só precisaram de um pé de cabra. Uma falha de segurança que é simplesmente inacreditável. E se você acha que o absurdo para por aí, se prepara. A ironia final é de doer. A taça original, de valor incalculável, estava ali, naquela vitrine frágil. Enquanto isso, uma réplica, que não valia quase nada, estava guardadinha, segura dentro de um cofre, na mesma sala. É difícil de acreditar que isso realmente aconteceu. Bom, a polícia não demorou muito para chegar a um grupo de suspeitos. O cérebro da operação, segundo as investigações, seria um cara chamado Sérgio Peralta. Ele conhecia a sede da CBF como a palma da mão. Os executores, que botaram a mão na massa, foram o Chico Barbudo e o Luiz Bigode. E o último elo da corrente, o receptador, o homem que supostamente teria derretido o troféu, era um ourives argentino, Juan Carlos Hernández. E o destino dessa turma toda só joga mais uma camada de mistério e, sei lá, de uma aura meio sombria na história. Parece até uma maldição, saca? O cara que entregou o esquema morreu num acidente de carro bem suspeito. Um dos ladrões foi assassinado a tiros anos depois. O mentor do crime, o Peralta, morreu de infarto, pobre e sozinho. E o Aurives foi preso, mas por tráfico de drogas, não pelo roubo da taça. Parece que roubar a Julius Rimet não trouxe sorte para absolutamente ninguém. E esse final trágico de todo mundo parece ser um espelho do que oficialmente aconteceu com a taça. A conclusão da polícia, a história que a maioria das pessoas conhece, é a mais triste de todas. A Julius Rimet foi brutalmente picotada e derretida. Um fim horrível para o maior símbolo do nosso orgulho nacional.
Pensa só no que isso significa. 1,8 kg de ouro puro. O material que carregava a história das Copas de 58, 62 e 70, simplesmente transformado em barras de metal sem história nenhuma. Se essa teoria oficial estiver certa, a perda é para sempre. O símbolo foi destruído, trocado por dinheiro, pelo valor bruto do metal. Mas e se essa não for a história completa? E se o ponto final não for esse? Porque, mesmo décadas depois, muitas perguntas continuam sem resposta. Não tem prova concreta, sabe? As tais barras de ouro, por exemplo, nunca foram encontradas, e é essa falta de prova que alimenta um monte de teorias e especulações até hoje. Isso nos leva a umas teorias bem interessantes. O próprio Orives, o Hernandes, anos depois, disse que ele foi pago para confessar que tinha derretido a taça. Tem também uma teoria que ficou famosa por causa de um livro de ficção, de que a taça foi roubada por um colecionador milionário e secreto. E tem uma mais maluca ainda, a de que a taça original, na verdade, nunca nem voltou da Inglaterra em 1966, que a que foi roubada aqui no Brasil já era uma réplica. Será possível? E no fim, a gente volta para essa imagem. O que aconteceu com ela? Foi derretida? Está escondida na coleção de algum ricaço? Ou será que ela nunca esteve aqui para começo de conversa? A única certeza que a gente tem é que a Jules Rimet, o objeto físico, sumiu do mapa. Mas a memória da glória, o sentimento daquelas conquistas, isso ninguém nunca vai conseguir roubar da gente. Depois de ouvir tudo isso, a grande pergunta fica no ar. O que vocês acham que aconteceu? Qual dessas teorias faz mais sentido? A taça foi mesmo derretida ou tem algo mais nessa história? Quero saber a opinião de todo mundo, então deixem aí nos comentários. E aproveitando, qual outra história a gente deveria investigar? Que mistério do esporte ou de qualquer outra área merece uma análise como essa? Mandem as sugestões aí também. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal para não perder os próximos capítulos. A gente se vê!